e todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos hoje no terceiro dia da campanha. Pedi que os irmãos abram a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 10, apenas o versículo 27. Eu vou fazer uma breve reflexão desse versículo, sobre o tema da nossa campanha. Diz assim a palavra do nosso Deus: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou pedir uma igreja, toda igreja vai recitar agora comigo. Eu estou com a tradução um pouquinho diferente, mas vamos ver se a gente consegue. Tá ok? 1, 2, 3. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Poder estar sentado no glória a Deus. Você não está proibido de dar glória ao Senhor. Vamos falar um pouco sobre esse versículo. Há 3 pontos importantes nesse versículo, e que nós vamos falar sobre esses 3 pontos importantes. Primeira coisa, carga, jugo e unção. Quantos aqui vou repetir? Primeira coisa, carga. Segunda coisa, jugo e unção. Se a gente não prestar atenção, parece que é a mesma coisa, que é o mesmo significado, e uma coisa diferente da outra. Carga é aquilo que se colocava sobre os animais de carga, que se põe sobre os animais. Naquela época, os animais de carga eram camelo e jumento, mas se carregava mais sobre camelo. Camelo já era um animal de carga, tá? Naquela época se usava, esse era o meio de transporte para transportar, os alimentos, grão, tudo era transportado em carga. Hoje não precisa mais assim, a não ser mesmo na zona rural. Mas hoje tem empresas aí de caminhões, de trem, por aí vai. Porque o progresso, quando o progresso chega, tudo é diferente. Não é verdade? Pronto. A carga é que se colocar os animais. Jugo já se sabe que era a cana que se atrelava a 2 boi ou 2 jumentos, como que fosse, e os 2 andavam juntos, na mesma pegada, na mesma pisada, andando, dominado pelo homem. Até hoje não é assim. Sobre essa força que ele tem, não deixava o homem dominar. E assim, para que pudesse também fazer um serviço rural, que era a terra e coisa do tipo, carro de boi, para transportar alguma coisa. Pronto, isso é o jugo. Uma peça de madeira muito pesada, tá? Aquelas peça que prende o pescoço do animal e atrela ali para que assim possa se fazer o serviço necessário. Agora vamos falar sobre a unção. Pronto. Primeira coisa, querido. Primeiro ponto é: só tem unção quem tem aliança. Amém? Amém. Só tem unção quem tem aliança com Jesus. E vamos aqui para 1 João. É aqui o versículo. A igreja está já guardando em seu coração, porque se fala muita coisa sobre ungido, né? Se usa o título sobre ungido, Antigo Testamento, Novo Testamento. Hoje, nossos dias, se fala muito sobre ungido. E que esse título, essa unção, é destinada, parece que só aquele que exerce o ministério, como um pastor, como um levita, um profeta, evangelista.
parece que só esses que são ungidos. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 2, e o versículo de número, aleluia, 27, que diz assim a palavra do Senhor: e a unção que vós recebeste, olha bem, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensinais, com a vossa unção vos ensinais a todos, vos ensinais a todas as coisas que é verdadeira e não é mentira. Aleluia. Pronto, agora melhorou. Falei que só tem unção quem tem aliança, porque a unção do Espírito Santo é derramado sobre aquele que tem aliança com Jesus. Nós vemos aqui nesse texto que aquele que tem aliança com Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Primeiro ponto é: só tem unção quem tem aliança com Jesus. A igreja, ela é ungida do Senhor. Por que a igreja é ungida do Senhor? Porque a unção nada mais é do que a presença do Espírito Santo no coração do homem. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, conforme relata Isaías 61, tá? Quando Jesus ele é batizado, vai dizer os textos que veio o Espírito Santo de Deus em forma corpórea, no formato de uma pomba, e veio e pousou sobre Jesus, quando ele foi batizado e que ele está saindo da sala. Então Jesus é cheio do Espírito Santo e ele vai para o monte, levado pelo próprio Espírito Santo, para passar aqueles 40 dias e 40 noites. Ele não teve fome e nem sede, mas no último dia ele teve fome e sede. E o tempo se apresentou para querer enganar a Jesus. Mas Jesus o venceu pelo poder da palavra. Porque a palavra é espada de defesa na vida da igreja. Jesus venceu o maligno, foi com a palavra. Todo cristão que ele tem a palavra de Deus, ele vence o mundo, o pecado, vence a carne, vence a tentação, ele vence o inimigo da nossa saúde. Porque a palavra é uma ferramenta poderosa. Então vamos entender, queridos, que a unção do Espírito Santo está sobre a igreja. Porém, nós também sabemos que tem a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a plenitude, que é algo completo, algo cheio. Mas não quer dizer com isso que mesmo você sempre aí dos dons espirituais, se você mesmo ainda falar em línguas, mas você já é ungido pelo Espírito Santo de Deus que está em você, em nós, quando nós aceitamos a Jesus. Quer dizer, fizemos uma aliança com Jesus. Então, essa aliança feita com Jesus, ela é consumada na cruz do Calvário, mediante a morte de Cristo. Tanto é que o texto vai dizer, em referência bíblica, que Jesus subiu ao Monte Caveira e ele deu dom aos homens. Isso se cumpre no dia de Pentecoste, quando houve um grande mover
ao cumprimento da promessa de Deus, e ali o Espírito Santo veio sobre a igreja e eles falavam em vários idiomas. E foi a partir desse momento que eles começaram a operar grandes sinais, grandes milagres, ressurreição de mortos. Mas esses sinais foram marcados por conversão de almas. A igreja cresceu de uma forma gloriosa, de uma maneira explosiva. Houve uma explosão, porque o poder quer dizer explosão, dinamite. É o dinamite de Deus. Então nós precisamos desse dinamite para receber força, para receber energia espiritual. Energia quer dizer força física, quer dizer também unção, gordura, o que nos fortalece espiritualmente para a gente vencer este mundo, vencer as adversidades, vencer as tentações, vencer tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Aleluia. A igreja está aqui, diga amém. Nós recebemos a unção do Espírito Santo, recebemos a unção de Jesus. Assim sendo, não, aí vai dizer o texto, não necessita que alguém lhe ensine nada. Mas este não precisa que ninguém ensine nada, é no sentido da obra que só o Espírito Santo é quem faz em nós. Aqui não está dizendo que a gente não vai estudar, não vai procurar se equipar, se preparar para ser melhor, mas está falando que o próprio Espírito Santo nos dará discernimento, a gente andar na verdade, viver a verdade e viver a fé de uma maneira produtiva, de uma maneira eficaz, de uma forma que possamos também cumprir com o ministério que o Senhor nos confiou. O primeiro ponto é, para ter unção, então nós temos que ter aliança com Jesus, tá? Então, a carga já falamos que era o que acontecia, os animais eram colocados ali. Agora vamos traduzir isso para os nossos dias. Então, o que é que pesa hoje sobre nós? O que é que pesa hoje sobre o ser humano? Então, há muitas coisas que trazem peso na vida da pessoa. E tem pessoas que elas estão carregando um peso tão grande que elas não conseguem sair do lugar, elas não conseguem avançar, não conseguem vencer, porque o peso que está sobre ela é tão grande que muitas das vezes elas não conseguem nem mesmo ter uma comunhão mais assertiva, até uma vida de maior produtividade com o Senhor. As pessoas estão carregadas com problemas, com sofrimento, com dores. Elas não conseguem se desvencilhar dessa situação. Aleluia. Oh Pai, a vitória. Em Mateus 11, versículo 28, o Senhor Jesus vai nos dizer: vinde a mim, todos vós que está carregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aqui está a receita para que possamos lançar sobre Jesus esta carga. Tem tantas preocupações que carregamos e muitas das vezes, irmão, há um peso excessivo que às vezes estamos encurvados e sem que essa carga também são setas malignas que são lançadas sobre nós, e quantas das vezes sentimos o peso nos ombros. Tem dia que parece com uma carga sobre os nossos ombros, não é verdade? E isso são setas espirituais, porque o inimigo ele combate contra nós 24 horas, ele lança setas muitas das vezes para nos enfraquecer. E tem pessoa que você percebe alguém olhando para ela assim: olha como essa pessoa é pesada. Essa pessoa ela é tão pesada, é tão carregada que só se aproximar dela
já sente a carga. Não é verdade? Tem pessoa, irmão, que é carregada mesmo. Está entendendo? Carregada, infelizmente, de opressão maligna, pessoas oprimidas, pessoas que estão dentro do Evangelho, mas que até hoje essas pessoas não conseguiram se libertar. Então, o porquê que ainda não conseguiram se libertar? Primeira coisa, precisamos crer na palavra de Deus, que quando o Senhor nos liberta, quando nós conhecemos a Cristo, Jesus nos promete libertação total, como está em Gálatas 5, verso 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se prendar de novo a jugo de escravidão. Às vezes estamos na igreja, mas ainda não sabemos viver, nós ainda não vivemos essa liberdade total em Jesus. Eu digo que liberdade não é para se fazer tudo que agrada a própria vontade humana, a natureza humana, mas liberdade é a gente poder dizer não para aquilo que nos afasta de Deus. Liberdade de estar sentado nessa noite e de poder adorar a Deus conforme nós desejamos. Nós temos liberdade para dançar na presença do Senhor. Nós temos liberdade para entoar canto, louvar o Senhor com toda alegria, com toda fé e com toda graça. Liberdade também é saber que Jesus, ele veio para libertar os cativos. Tanto que em João 8, 32 vai nos dizer: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então, se Jesus é a verdade que liberta, logo nele nós temos essa libertação. Precisamos crer nisso, irmão. E olha, não é difícil, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Às vezes, há tipo de pensamentos, há tipo de mentalidade que a pessoa, ela alimenta todo o tempo. Ele está aprisionado por pensamentos negativos. A pessoa que é muito negativista, a pessoa que é pessimista, a pessoa otimista, irmãos, é a coisa mais difícil, porque nada vai bem na vida dela. Ela pode estar no melhor momento, mas ela sempre tem alguma coisa para reclamar. Isso é questão de libertação. Precisamos, na verdade, entender o que é libertação, o que é liberdade. Liberdade nada mais é do que a gente viver e desfrutar da graça de Deus na sua plenitude. Na sua plenitude. Louvado seja Deus. Então, no primeiro passo, a aliança com Jesus é que nos proporciona esta unção. Nós somos ungidos do Senhor. Aí vão dizer: não toque nos ungidos do Senhor. Sim, a recomendação bíblica do Antigo ao Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, os ungidos do Senhor era só sacerdote, rei, levitas, não é verdade? Juízes, só eles eram ungidos. Mas também há um momento que, quando o povo de Israel vem passando as terras, de travessia, que ele vem do Egito, terra dos cananeus e tal. Então, mais na frente, o Senhor vai falar que, em vez de sair ao socorro do povo de Israel, para socorrer o povo de Israel, eles afligiram o povo de Israel. E o Senhor disse: não toque meus ungidos. E o Senhor entrou mais tarde para resolver essa questão. Aleluia. Aleluia. Deus que guarda a história. O Deus que não se esquece da aflição dos seus servos. O Deus que não se esquece do gemido, das dores dos seus servos. Ele está pronto para, no momento certo, se levantar para socorrer nos momentos mais difíceis. O segundo passo é
ter a unção de Deus para ser um mensageiro de Deus. Segundo passo. O que é que essa unção nos proporciona? Em primeira escala, ser mensageiro de Deus. Ser profeta do Senhor. E para ser um mensageiro de Deus, basta você ter o chamado. Irmão, eu quero destacar aqui nessa noite que cada ungido tem o seu chamado diferente. Então é até um pecado quando eu digo que o irmão aqui não tem o Espírito Santo. Eu estou mais próximo, irmão, não conta o Espírito Santo. Porque quando nós fazemos aliança, irmão, nós somos condicionadas. E o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que ele iria para o Pai, mas ele rogaria ao Pai para que enviasse dele mesmo o Consolador. E ele habitaria conosco. Ele não habitaria com o mundo, porque o mundo não o conheceria. Mas que ele habitava e habita conosco. E que não estaríamos só. Que é isso? A unção do Espírito Santo de Deus. Porque o que acontece, irmão, que muitas das vezes a gente começa a absorver alguma mentalidade equivocada, que a palavra de Deus não dá embasamento para algumas mentalidades equivocadas. E acaba para a gente desprezar a obra do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a obra gloriosa do Espírito Santo que está em nossas vidas. E ele não pode ser esquecido, porque nós estamos vivendo a época do ministério dele. Já foi o ministério do Pai, foi o ministério do Filho, e agora é o ministério do Espírito Santo. E às vezes estamos tão vazios, porque nós, irmãos, estamos desprezando a obra do Espírito Santo. Por que desprezamos? Porque não tem entendimento. E a gente acha que só quem tem o Espírito Santo é o irmão que fala em língua, é a pessoa que tem um ministério específico. Não, meus queridos. O que acabamos de ler é que a unção de Jesus está sobre nós. E é Ele que nos ensina todas as coisas. O próprio Senhor Jesus declara e diz: eu rogarei ao Pai para que envie de mim um Consolador, e Ele habitará com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. É outro igual a Ele. Porque naquele momento os discípulos estavam com Jesus. Aí até uma separação. Mas Jesus diz assim: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para o Pai, mas vai vir outro, quer dizer, outro igual a Ele. E Ele vai habitar com vocês. E tem uma coisa: Ele vos conduzirá em toda a verdade. E também Ele fará vocês lembrarem de todas as coisas que nós temos aprendido. É Ele que faz essa obra gloriosa. Então o segundo passo é você ser mensageiro da verdade. É você ser mensageiro, é você ser boca de Deus. É você liberar a palavra de bênção, é você liberar a palavra de cura, é você liberar a palavra rema, uma palavra de graça, uma palavra de consolo, uma palavra de direção, uma palavra de Deus que o Senhor tem naquele momento para alguém que está sofrendo, para alguém que está alegre, para alguém que está aniversariando, para alguém que está casando, para alguém, enfim, seja mensageiro de Deus. Primeiro ponto é esse: ser ungido, ter aliança, ser ungido, para quê? Para uma grande missão. Primeiro ponto é ser mensageiro. Eu não vou demorar muito, estou correndo aqui ligeirinho que eu quero ministrar sobre vocês. Terceiro ponto, glória a Deus. Qual que é o terceiro ponto da missão? Qual é o terceiro objetivo? São vários, mas estamos destacando 3 apenas hoje. São vários. Então, qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é que a unção do Espírito Santo de Deus em nós nos proporciona fazer algo fora do meu limite, fora do seu limite. Então,
sem essa unção, sem essa presença, sem essa consciência, a gente está limitado. Então, a unção do Espírito Santo de Deus em minha vida e em tua vida vai nos fazer ir muito além de como o ser humano não iria, mas com a força do Espírito Santo de Deus você faz algo extraordinário. E o próprio Jesus falou e disse: vocês farão maiores obras do que eu, porque eu vou para meu Pai. Mas vai ficar o Consolador com vocês e todos os dias estarei com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tenho dito isso para que em mim tenha as partes. Consolador, na verdade, que o mundo não conhece. Mas vós conhecereis, porque ele vai habitar com vocês. Aleluia. Falei com o seu irmão assim: o Espírito Santo de Deus habita com você. O Espírito Santo de Deus habita com você. Abra couve, abra campa, abra couve, logo, se ele habita conosco, logo teremos a direção. Ele está pronto para nos conduzir. Porque ter a presença do Espírito Santo também é ser conduzido por Ele, é ser guiado por Ele, é ser levado por Ele. É todo momento Ele que está a nos levar no lugar certo, com a pessoa certa, a fazer as coisas certas. E outra coisa, Ele quer fazer parte das nossas decisões também. Ele quer fazer parte das nossas decisões. Não decida a sua vida sozinho. Não decida os seus negócios sozinho. Você vai fechar um negócio? Convida o Espírito Santo a cancelar esse negócio com você. Você vai fazer, meu Deus do céu, uma sociedade. Convida o Espírito Santo para ser o teu sócio majoritário. Irmãos, eu vou te falar a minha verdade. Eu soube trazer aqui uma revelação, sabe de quê? O Espírito Santo, assim, de canto, como que esquecido, como alguém que foi esquecido em um lugar e que ninguém lembrou daquela pessoa, como uma criança que foi abandonada em um lugar e que os pais não se lembraram de buscar ele. Que é isso, pastor? Que revelação é essa? Isto é uma parábola. Isto é uma metáfora. Sabe por quê? Porque ele está tão esquecido dentro de nós. Nós esquecemos tanto dele que ele não está podendo agir como ele gostaria. Ele não está podendo se mover dentro de nós como ele gostaria. Sabe por quê? Porque ele é movimento. Sabe por quê? Na obra da criação ele se movia sobre a face das águas. Então ele é movimento, ele não é parado. Não é de modalidade que a gente vê, mas o Espírito Santo ele se move dentro de mim, dentro de você, porque ele está trabalhando. Ele se move porque ele quer agir. Ele se move porque ele quer se manifestar. Ele se move porque ele quer produzir grandes frutos por meio de você, que é um vaso escolhido dele. Não deixe o Espírito Santo esquecido. Ative a ação dele no de você. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele é sensível. Ele é muito sensível. E a coisa mais gloriosa é quando você assim invoca ele em sua vida e diz: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, renova a minha vida. Espírito Santo, me faça útil para a sua obra. Eu te adoro. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando o próprio Jesus. Traga ele hoje para você. Traga ele hoje para você.
Espírito Santo pode crescer dentro de mim. Espírito Santo pode tomar todos os espaços que há dentro de mim. Espírito Santo esteja entronizado no meu coração, porque aqui está o teu trono. Aqui está o teu trono. Toma o seu lugar. Preencha os espaços da minha vida. Preencha os espaços da minha mente. Os espaços da minha alma. Os espaços do meu espírito. Os espaços de todo o meu ser. Espírito Santo, domine a minha vida. Os meus impulsos, as minhas vontades, o meu desejo, os meus sonhos, o meu caminhar. Seja a boca de Deus na terra. Deixa o Espírito Santo te mover, porque você vai ser boca de Deus na terra. Porque não é você quem vai falar, mas é Ele que vai falar na sua boca. No começo do meu ministério, há quase 30 anos atrás, quando eu tinha chegado em São Paulo, há quase 30 anos atrás, e eu tinha ido com meus irmãos cheia da graça, do poder, da virtude, de recebido os dons espirituais, de recebido um poder de Deus, que eu fiquei 24 horas desligada da terra, falando em língua. Eu não queria comer, não queria nada da terra, porque eu estava em outra dimensão. Então eu recebi uma descarga de poder, eu recebi a unção de Deus, recebi a graça do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu chegando ali em Santo André, eu não sabia o que fazer. Eu congregava no ministério que não aceitava, e ali fiquei por 5 anos em obediência ao Senhor, e dizia: só saio quando Deus me mandar, porque eu não queria sair, mas eu queria poder exercer o meu ministério aonde eu estava, mas não era possível, porque eles não creem, e eu tinha que segurar, e eu tinha que ficar ali, sabe, oprimindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não podia dar espaço para ele, mas logo ali começou o meu ministério naquela cidade, e Deus começou a operar sinais tão poderosos, tão miraculosos, que até mesmo comecei a me assustar. Mas um certo tempo, eu com medo, com insegurança, então o Senhor queria me usar na nação profética. Deus queria me usar de muitas formas, e eu segurava ali com medo, irmão, segurava daquela forma. Quando foi um dia, Deus tomou uma serva dele e disse: olha bem, porque que você está segurando o dom do Espírito Santo, você está segurando o Espírito Santo de Deus. Deus quer te usar. Você tem medo de que não seja Deus te usando, que não seja Deus falando. Abre a tua boca, porque a tua boca, ela é boca de Deus. Ela é boca de Deus. Ela é boca de Deus. Ela é ungida por Deus. Vamos lá acabar. Uma coisa que faz segurar o Espírito Santo é o medo. Na verdade, irmão, ele se sente seguro. Eu não tenho que oriente. É que eu fico com medo de não ser Deus. E você vê ali, ó, muitas das vezes o quê? Você vai, ó, esfriando, puxando como uma rosa. Porque você tem que manter isso. Você tem que ativar isso todo dia. A questão maior não é receber, a questão maior é você receber e manter. E essa graça é de nós. Porque Jesus subiu ao monte Calvário. Ele subiu ao monte da caveira. E ele deu dons aos homens. O dom é uma dádiva. Primeiro dom, a vida eterna, salvação. E depois ele nos deu o seu penhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos o quê? Selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. É Ele que vela por nossa salvação. Ele ora por nós, por gemidos, despremidos, quando nós não conseguimos orar bem. Quando estamos angustiados, tristes, nós não conseguimos expressar as nossas orações como deveria. E Ele vem, Ele pega o que está no seu coração e a transforma em oração perfeita diante de Deus. Ele que
intercede por nós com gemidos disponíveis. E está escrito no texto: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aleluia. Você sabe muito bem que antigamente eu não uso mais, quando íamos colocar uma carta no correio, isso era incrível, se comunicar com os parentes no meio de carta. Você tinha que selar aquela carta. Essa era a garantia que ela ia ao destinatário. Não podia se perder, porque tinha um selo, a garantia que aquela carta seria entregue. E se não achasse o endereço, o correio tinha por obrigação de devolver aquela carta. Não é assim? O Espírito Santo de Deus está procurando endereço certo que nessa noite. E o endereço é você. Abra seu coração, abra o seu coração, abra a sua boca e glorifique a Ele, porque Ele quer te encher. Abre a boca e eu te encherei. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então esse é o terceiro ponto: ser mensageiro de Deus, ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, ser ungido para proclamar as boas novas de salvação. Você já tem essa unção de Deus sobre a tua vida? Glória a Deus. E é por causa disso que a carga será tirada e o jugo será quebrado. Que é isso? Força. Significa força. Poder de força. Força tão extraordinária que Sansão, com uma queixada de um jumento, ele despedaçou 1000 filisteus. Não sobrou para ninguém, não sobrou nada. O que é isso? O Espírito Santo, quando ele é força para te colocar de pé, ele te renova. Aquele dia assim, eu não aguento, ele injeta força em você e te levanta. Ele diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Força. A gordura é para nos fazer robustez espiritual. O poder de Deus nas nossas vidas é para nos fortificar, nos deixar fortificado, é para fortalecer a estrutura espiritual dos cristãos em dias tão difíceis, com tanto jugo, com tanta coisa que tende a querer nos afastar de Deus. Então, o Espírito Santo, nesse caso, ele é também força. Por isso que o jugo será despedaçado. Esse jugo, você já sabe que é muitas coisas que se a gente for listar aqui, vão ficar até amanhã e não vamos conseguir falar. Mas jugo quer dizer tirania exercido contra outro, dificuldade de respirar, é sufocar. É alguém que está sufocado. Quando a gente às vezes tem dificuldade de respirar. Jugo, ou seja, jugo quer dizer tirania exercido contra o outro. Opressão quer dizer jugo e tirania exercido contra o outro. Dificuldade de respirar. É a pessoa sendo sufocada. Você já viu que quando a coisa está muito difícil, parece que você não consegue respirar. Parece que a tua respiração parece que está diminuindo. Você está tão sufocado. Então, esse jugo, essa carga, é pelo poder do Espírito Santo que ela é tirada, que ela é quebrada. Louvado seja Deus. Neste momento, para encerrar a mensagem, o que estava acontecendo nesse contexto? Estava vivendo aqui no momento do reino dividido, aonde as tribos foram repartidas, tá? Lá com os filhos, com o filho de Salomão. Deus falou para ele, porque Salomão pecou, e disse: Salomão se humilhou, e disse: eu não farei isto nos seus dias, você se humilhou, mas no dia do teu filho eu farei. Vai acontecer que um servo teu vai reinar em tua casa. Salomão morre e isso acontece. Fica Roboão e Jeroboão. Roboão é o filho do Salomão, o rei Salomão. O que acontece, a coisa foi tão séria que o servo ficou com 10 tribos e o filho ficou apenas com 2 tribos. Reino do norte,
Reino do Sul. O reino, para vocês verem como isso é tão sério, que no Reino do Norte teve uns reis até bonzinhos, mas no Reino do Sul era só matança. Era só matança. Fulano matou ciclano, fulano, beltrano e tal. E fez o rei tal que era mau aos olhos do Senhor, pelo qual o Senhor o matou. E fez o tal rei o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Você vê isso no Reino do Sul. Mas no Reino do Norte, e nesse momento nós estamos aqui vendo o Reino do Norte, onde Deus no profeta Isaías, em uma profecia, tá? Que o rei Ezequiel neste momento está sobre o Reino do Norte. Então a negociação não resolveu nada. Então você vê que a Síria já tinha invadido Judá. E já tinha invadido Judá. Então sobre isso, Deus também disse que haveria de castigar a Síria. Mais tarde vai ver que Babilônia se levanta contra a Síria e castiga a Síria. Então vamos perceber que a Síria nesse momento era uma potência mundial. Era uma potência, um país desenvolvido, um país de primeiro mundo. Então estão agora vindo contra Judá, para oprimir Judá, para saquear, para levar Judá sobre cativeiro, para oprimir. Mesmo Deus permitindo essa correção, permitindo essa situação de repreensão do seu povo, para que o seu povo se voltasse para o seu Deus. Não é diferente do nosso dia. A Deus nos permite passar por momentos difíceis de agonia, de tribulação, de aflição, para poder a gente conhecer quem é o nosso verdadeiro Deus. E é nesse momento que eles reconhecem quem é o verdadeiro Deus. E mediante essa atitude, então Deus faz promessa. Então acontecerá que por causa da minha unção, do meu poder que vai descer, vocês serão livres deste castigo, dessa carga, desses açoites. Nós sabemos que os assírios, eles eram perigosos, eram muito maus. Era um povo impiedoso demais. E eles maltrataram muito a Israel. Castigaram muito. Açoites com dores profundas e trabalho forçado. E sofreram muito. Aí o Senhor vai dizer, ó, essa carga vai ser tirada. Esse jugo vai ser tirado do vosso pescoço. Porque eu derramarei minha unção no jugo do inimigo, o jugo de Satanás, o jugo da doença, o jugo da depressão, o jugo da opressão não vai permanecer, porque a unção de Deus vai quebrar isso daí. A unção de Deus traz cura, a unção de Deus traz a bênção, traz a libertação plena e viveremos em liberdade diante de Deus. Aqui é, irmão, a convicção da palavra que o Senhor nos assegura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, a hora já foi. Santo Deus. Já estamos terminando aqui. Glória a Jesus. Eu só vou deixar aqui uma referência. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 9. E vai falar o nascimento do Messias. Hoje, em Cristo, nós alcançamos essa liberdade. Está aqui Isaías 9, verso 4, diz assim: porque tu quebraste o jugo das suas cargas e o cordão dos seus ombros e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. Fechando. Aqui já é a promessa do Messias. O Messias que deveria vir, o Emanuel. Aqui uma promessa que aponta para o futuro. O profeta Isaías, quase cerca de 700 anos, que profetiza acerca da vida do Messias. Que ele que profetizou o nascimento, o ministério, morte, ressurreição, ascensão. Tudo sobre o Messias.
E aqui há uma profecia que aponta para Jesus. E diz, olha, acontecerá que naqueles dias Israel será livre. As nações serão livres. E o bordão, que era a vara de açoite, que castigava com dores intensas, que a pessoa se contorcia de dor. Por causa dessa unção, deste poder que nós recebemos de Jesus, Israel recebe a promessa. A promessa é para Israel, mas não é só para Israel, é para todos quantos o Senhor chama. É para todos quantos aceitar o Filho de Deus como Salvador e Senhor da sua alma. Receberá esta unção, essa liberdade do poder de Deus. Então Jesus conquistou na cruz a nossa liberdade. E agora não há nenhuma condenação, segundo Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei da carne é morte, mas a lei do Espírito é vida, é graça, é plenitude, é amor, é uma vida plena, é uma vida cheia, é uma vida de alegria, de liberdade para a gente proclamar as boas novas do Senhor. Glória a Deus. Então hoje Jesus, Ele é o nosso libertador. Viva essa liberdade, Deus. Viva essa liberdade que só Cristo tem. Viva na sua plenitude. Não se atenha a esses pensamentos que lhe oprimem. Não se atenha a essas preocupações que lhe oprimem. Não se atenha à ajuda desse desigual. Não deixe que os homens te oprimam. Não deixe que o sistema te oprima. Não deixe que o inimigo lance seta para oprimir. Nós somos pensamentos negativistas. Nós somos pensamentos de incredulidade. Nós somos pensamentos que vai ser assim mesmo, que não vai acontecer nada. Nós somos pensamentos que acabou, que não tem mais jeito. Ei, alto lá, repreende os pensamentos negativos. Repreende em nome de Jesus. Às vezes coloca de pé agora, a hora já se foi. Esse relógio está certo mesmo, tem certeza? Eu acho que esse ano, segundo momento dele, não. Está contra nós aí. Eu não quero deixar vocês ir para casa. E para vocês não entrarem para casa, eu vou poder me ungir vocês. Porque se eu deixar vocês estarem para casa, na outra semana, assim, aquela campanha acaba muito tarde. Eu não vou trabalhar outro dia. Não é assim? Então eu prefiro que você vá embaixo da bênção sem reclamar, entendeu? Porque reclamou e agora já perdoou as coisas. Então é melhor que ele vai ungir vocês agora. E vocês vão ser aqui, irmão. Esse ato é um ato simbólico, mas muito significativo. Porque isso aqui, irmão, vou falar em significativo, vou te falar uma coisa. O mundo não acredita não. Principalmente os muitos teólogos, que eles acabam sabendo muita coisa, que eles sabem demais e acabam não vivendo, não tendo essa vivência, experiência única, essa experiência tão gloriosa que os não doutores vivem. Sei que eu posso falar assim. Deixa eu dizer, irmão, para vocês uma coisa. Eu estava vendo uma campanha um dia lá, essa família estava ameaçada de morte. Ameaçada de morte. No último dia da campanha, o senhor falou comigo assim: pega o azeite, unja todo o quintal, unja o portão, unja a entrada, unja tudo, até a calçada você unge. Porque hoje eu estou no livramento dessa família. Ungi a casa. Na época o pastor era vivo, tá? E eu fiz assim, obedeci agora o Senhor. Obedeci, tá? Irmãos, fé é fé. Aleluia. E quando o Espírito Santo ministra algo na sua vida, faça. Que a sua vida do poder de Deus é loucura para alguns, é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Salve. E eu que nunca tive nenhuma dificuldade de obedecer para o Senhor manda, eu quero que Ele mande. Ele mandou, irmão, ficou toda assim, toda vontade, toda meio ousadinha, né? Meio assim, porque eu aprendi que o profeta de Deus, ó irmão, o profeta de Deus ele tem que ser usado, ousado e abusado de vez em quando. É bom, entendeu? Mas na fé, na graça. Eu determinei tudo, foi o último dia, quando foi no cair da tarde, os que tinham feito ameaça, cumpriram a promessa, cumpriram a ameaça. E foram e tentaram
invadir a casa. O portão, que era um portão de madeira, tinha um cadeado, que o cadeado estava aberto, quebrado. Preso por dentro de uma corrente, mas estava quebrado. Ele sacudiu aquilo, não conseguiu abrir. Tentou pular o muro, não conseguiu pular o muro. E era... Deus colocou os guardas, os guardião, ele não conseguiu abrir aquele portão que estava aberto. E Deus livrou toda a família do portão. Então, quando Deus te mandar você fazer algo, faça. E não seja cético, não seja incrédulo, seja crente também. Se Deus mandar, eu faço. Não foi mandar subir aqui, eu vou subir aqui. Quando ele manda, ele garante. Vem aqui. Vamos ouvir. Olha, meu filho.